Olá, meu nome é Bruna Siqueira Guiar, eu sou aluna aqui da Escola de Engenharia de São Carlos e hoje eu vou apresentar a minha pesquisa sobre os impactos das mudanças climáticas na temperatura do solo no Brasil. As mudanças climáticas elas estão alterando a temperatura da Terra e também a temperatura do solo, que é crucial para a agricultura. No Brasil, a agricultura é uma base econômica e entender como a temperatura do solo está mudando pode ajudar a mitigar impactos negativos na produção de alimentos. Nos concentramos em 3 objetivos principais. O primeiro, analisar os dados observados, avaliando as mudanças na temperatura do solo de 1950 a 2014. O segundo, que era estudar diferentes cenários de aquecimento, com 3 cenários futuros de mudanças climáticas, o SSP 245, o SSP 370 e o SSP 585. E, por fim, consolidar um banco de dados acessível para futuros estudos. Como metodologia, nós usamos dados de reanálise do ERA5 e obtemos dados climáticos do CENIP 6. Além disso, foi necessário padronizar 3 profundidades de camadas do solo. Em seguida, para garantir a precisão das projeções, foi aplicado o método de correção de viés Quantile Delta Mapping, QDM. E, por fim, foi criado o Ensemble, com os 15 modelos climáticos para reduzir possíveis erros sistêmicos. Bom, os dados históricos mostraram um aumento de até 1,5 graus na temperatura do solo nos últimos 20 anos. Então, aqui tem 3 gráficos, né, com os dados de média temporal de temperatura do solo para a primeira, segunda e terceira camada, da esquerda para a direita, as profundidades. Então, é possível ver esse aumento durante os anos e a linha de tendência que demonstra, de fato, esse aumento, essa tendência de aumento da temperatura nesses últimos anos. Aqui a gente pode ver os valores de temperatura média de longo termo anuais de temperatura no Brasil para a segunda profundidade, que é de 28 centímetros, e aqui tem a média de 1950 a 1981, na esquerda, e de 1994 a 2014. Com essa imagem, a gente consegue ver que as regiões norte e nordeste elas foram as mais impactadas, então as que têm as maiores médias de temperatura. Enquanto no sul manteve-se mais frio, então são as menores temperaturas. E aqui a gente tem imagens de diferenças da temperatura do solo de 1932 e 93, a média desses anos, em relação a 1950 e 71, e de 1994 e 2014 em relação a esse mesmo período de 1950 e 71. Então a gente consegue perceber aqui uma diferença muito maior, então a gente vê que está aumentando, e esse aumento pode ser de até 1,5 graus na temperatura do solo nos últimos 20 anos. Em relação aos resultados de projeções futuras, o mais pessimista é o SSP 585 e o mais otimista é o 245, e fica evidente que na primavera nós temos uma diferença muito maior e mais acentuada no país. E aqui nós temos os dados de diferença de temperatura do solo entre os cenários e a média histórica. Aqui é possível ver, para cada um dos cenários, 245, 370 e 585, para cada uma das regiões, também a média de longo termo de 2041 a 2100, então são as projeções futuras mesmo, para a segunda camada de projeção de profundidade do solo, para cada região do Brasil. E aqui a gente consegue ver que ali, entre os meses de outubro, novembro e dezembro, são as maiores temperaturas, que condizem ali com a estação da primavera, mas para além disso a gente consegue perceber que o centro-oeste e o norte e nordeste são as regiões em que mais foram afetadas, em que no cenário mais pessimista, à direita em vermelho, a gente tem os piores cenários com os maiores aumentos. E a gente consegue ver isso, pois as bolinhas pretas são os dados históricos e a vermelha são os dados projetados de projeções futuras. Então é possível ver essa grande diferença, que pode chegar ali até 10 graus de diferença, como a gente pode ver nos gráficos. Por fim, como resultado, temos a consolidação do banco de dados, chamamos de STEAM-BR, via pesquisa. É possível concluir que o solo, em todas as regiões do país, sofrerá um aumento significativo de temperatura ao longo do século. As regiões mais afetadas foram a região norte e a região centro-oeste. Os períodos mais críticos são a primavera e o verão. Esse aumento na temperatura vai exigir que a agricultura adote novas práticas e técnicas para mitigar os impactos negativos. Por fim, gostaria de agradecer ao meu orientador, o Sr. Dr. Edson, à equipe de colaboradores, os doutores de Magno e Dr. Júlia, e ao Programa Unificado de Bolsas da USP. Muito obrigada pela atenção.